Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom, irmãos, estarmos juntos mais uma vez nesta manhã, esse domingo maravilhoso, dia 6 de agosto. É uma alegria para nós estarmos aqui. Estamos aqui com os pastores. Estaremos juntos nessa lição. Por favor, diga aí, pastores, uma palavra de boas-vindas. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Gideão e estamos aqui para, mais uma vez, comentarmos dessa lição tão importante neste trimestre, né? A desconstrução da masculinidade bíblica. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem fala é o pastor Elias. Para mim também é um motivo de muita alegria estar participando desta aula. E ela promete, né, que vai ser uma aula de muita expectativa, né, em relação ao tema, que é um tema bastante atual, né, pastores? Muito atual. E a gente espera, né, que os irmãos possam aí acompanhar até o final aí e serem aí abençoados, né, esclarecidos em relação a muitos assuntos, né, que tem essas lições, né, desse trimestre. Amém. Então nós vamos, antes de orar, para iniciar a aula, quero convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, por favor, você deixa o seu like, lembre de colocar o joinha lá, isso é importante para a divulgação dos nossos materiais, das nossas aulas. E que nesta manhã você também possa compartilhar esse vídeo, né, com parentes, amigos. Isso é importante também, estar divulgando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos direcione nesta manhã. Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã, por mais esse dia e pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em torno da Tua palavra, Senhor. Da alegria que temos de estarmos junto com os irmãos, Senhor, online, ó Deus, para aprendermos de Ti. Então, clareie a nossa mente, abra o nosso entendimento para que possamos entender as verdades da Tua palavra, Senhor. Fale em cada coração. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos então, nesse momento, o primeiro quadro, Família Firmada na Palavra. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Rafael. Eu estou aqui com a minha esposa, Thaís, e a nossa filha Rebeca. E nós estamos no quadro Família Firmados na Palavra. Vou deixar elas lerem aqui o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo? A paz do Senhor, irmãos. Eu e a Rebeca vamos estar lendo o texto áureo. A descoberta, né? A lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Vamos lá, filha. Texto áureo. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus E tomou o seu Deus o homem um homem e o pôs e o pôs no jardim do Éden do jardim do Éden para lavrar para lavar e guardar. e guardar. Gênesis Gênesis 2:15. 2:15. Verdade Verdade prática. prática. O homem Um homem foi criado foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade responsabilidade. e liderança. Liderança. Glória a Deus. Irmãos, agora eu vou ler a leitura bíblica em classe, irmãos. Ruth, capítulo 4, versículos 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quelion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava
na porta dos anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Glória a Deus por este quadro, graças a Deus por esta família, isso é muito bom. Então, queridos, nós vamos aqui fazer a parte aqui da introdução, da importância de mostrar aos irmãos a masculinidade bíblica, porque ela provém de Deus, foi Deus quem o fez, e ela, claro, por ser vinda de Deus, ela tem essas características da provisão de Deus, na questão da família, do cuidado com a família. Nós vamos ver isso nessa lição de hoje. Uma outra coisa que nós vamos fazer hoje também é destacar que a erosão, o detrimento da masculinidade tem a ver com a apologia, com as ideias do homossexualismo, e isso em negligência à responsabilidade, né, acaba negligenciando a responsabilidade do homem, né, da pessoa máscula. Ou seja, a erosão ela vai, né, deteriorando a função do homem, né, o papel do homem na família, na sociedade, na igreja, né, em diversos lugares. E, pastor, a gente Sim. vê que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, né, ela é uma das poucas instituições, se assim podemos dizer, né, que está nessa trincheira combatendo esse movimento, né, progressista que está avançando cada vez mais, destruindo tantas coisas, dentre elas a masculinidade bíblica, né, conforme Deus havia estabelecido. Então a igreja tem um papel primordial, porque ela está realmente, né, combatendo isso que vem ocorrendo. Exatamente. E a gente tem também aqui nessa lição a pessoa de Boaz, nós vamos ver isso. Nós temos outras também, outros personagens também, mas a lição traz a respeito de Boaz. Nós vamos enfatizar isso, que Boaz é um símbolo da masculinidade bíblica, um homem equilibrado, um homem que se permite ser usado por Deus da forma correta, e a Bíblia nos ensina a respeito dessas coisas. Então, nós vamos falar muito sobre essas coisas. Um assunto importante que o pastor Gideão já colocou aqui é a questão do progressismo. Nós vamos falar sobre essas coisas também, né? Eu quero depois até trazer um pouco o conceito sobre isso, porque quando a gente lê, pastor Elias, né, a palavra progressismo, né, quer dizer, de progresso, né, de coisas avançadas. O tema é bonito, a palavra é bonita, quando vê na frase é uma coisa bonita. E quem ler sem estar, né, entendendo o processo, acha bonito, como o senhor falou, acha interessante e começa a absorver, né? E até defender sem saber o que está. É isso aí. Exatamente. Né? Então nós vamos então nessa parte então de introdução trazer aqui para os irmãos as nossas revistas. Os irmãos, né, com as suas revistas aí em casa, vamos juntos fazer essa parte de introdução. A respeito do conceito, o comentarista coloca o conceito progressista, né, de ruptura dos padrões bíblicos atual, né, vai desconstruindo a masculinidade, vai desfazendo da masculinidade. Agora, preste atenção, quando você pesquisa no Google a respeito do termo progressista, olha o que diz o Google. Eu, né, fui pesquisar, mas assim, na lata, assim, abriu e disse o seguinte, que o progressismo é a doutrina, veja, não é apenas um conceito, pastor Gideão e pastor Elias, é uma doutrina segundo o qual certas medidas econômicas e sociais, aí parte para a economia, né, que é um problema geral, sempre foi, um problema social, impulsionada, sobretudo, pela ciência e pela tecnologia. Quer dizer, tem um embasamento. Tem embasamento científico, tecnológico, são imprescindíveis para a melhoria da condição humana. Ou seja, então não é mais a Bíblia, não é a palavra de Deus,
não é o que Deus ensina, mas sim o que a ciência ensina, o que a tecnologia está fazendo para melhorar a vida do homem. Isso. Terrível. Então, mediante, né, o que o pastor Jefferson, o senhor acabou de falar aí, o progressismo ele tem um caráter religioso, né? Das pessoas ter como se fosse uma devoção àquilo que é falado, né? Aquilo que é transmitido, deve ser seguido pela maioria das pessoas, não é isso? E a ideia aqui não termina, não. Continua assim, também está relacionada à ruptura de padrões sociais tradicionais. Sim. Que é o que nós pregamos e defendemos. Tradicional significa ultrapassar. Isso. Assim, né? Exatamente. Esse é o sentido. Mas veja, que por sua vez promovem valores como liberdade e igualdade. Ou seja, o progressismo é uma coisa moderna, perfeita, atual. E quem não é progressista está ultrapassado. Então, é uma coisa terrível. Então, não é só um questionamento aos valores judaicos cristãos, né? Não. Na verdade, é uma ruptura, né? Exatamente. Na verdade, uma quebra, né, desse vínculo, né, que hoje os valores morais hoje estão apoiados, né, em cima de valores que a gente herdou, né, do cristianismo, do judaísmo. Né? A gente observa que esse movimento, né, progressista, ele visa romper com padrões bíblicos. E, além disso, a gente poderia dizer, pastor Jefferson, que o progressismo ele é um ataque direto às Escrituras. Perfeitamente. As Escrituras estão sendo atacadas pelo progressismo e também um ataque direto ao próprio Criador, né, ao próprio Deus, o nosso Deus. Isso aí. Né, que estabeleceu coisas, né, maravilhosas, dentre elas, né, a masculinidade, que vai ser amplamente debatido aqui, mas agora esse movimento progressista, né, rompendo, né, com essa, entre aspas, tradição, que na verdade a gente sabe que não é tradição. Isso é conceito bíblico que foi estabelecido pelo próprio Deus. Mas o progressismo vem desconstruindo tudo isso aí e tentando apresentar para o mundo aquilo que alguns dizem assim, né, que é um novo modelo de homem, um novo modelo para a sociedade, novos padrões. Né? Então isso é terrível. Isso está sendo disseminado de uma forma como o pastor Jefferson falou aqui, né? Muitas vezes a pessoa está abraçando a ideia e não está percebendo. Sim. Que é através dos filmes, Exatamente. através das propagandas, através da música, da cultura, né? Como o pastor Gideão explicou muito bem, né, na primeira aula a respeito da cultura babilônica. Então está nas artes e a pessoa acaba recebendo, né, essas doutrinas de formas gotejadas e daqui a pouco ela está toda envolvida nessa... Está toda molhada, está ensopada, né? Ensopada do conceito. É interessante que o conceito aqui, a ideia mesmo é doutrinar. Né, doutrinar, por isso que as escolas, né, as faculdades, eles já estão... Empresas, né? Empresas, muito bem, pastor Gideão. Estão doutrinando mesmo todo mundo. Então a mídia faz isso, a música, a cultura, a arte, vem doutrinando. E a nossa lição hoje está falando exatamente da desconstrução da pessoa de ser homem, da masculinidade. Sim. Então, ou seja, todo esse conceito progressista tem esse fundamento de doutrinar. Então, por isso que nós, homens, precisamos estar atentos, os homens, os pais, nós precisamos estar atentos a respeito com os nossos filhos, porque, na verdade, eles estão sendo doutrinados aí contra todo o conceito que eles chamam de ultrapassados, que ficaram para trás, que é o nosso conceito bíblico, né, judaico, cristão, que é o conceito da masculinidade, que foi Deus quem criou. Então, é um assunto muito importante. Nós, como homens, precisamos nos posicionar, precisamos ter a graça de Deus, de nos colocarmos firmes contra esses ensinamentos. Amém. Porque isso vem, sabemos, né, do anticristo, da ideia que eles têm do iluminismo, que é perfeito, né, do progresso, para poder fazer tudo isso, para ir tudo contra aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que né, é da parte de Deus, eles querem desconstruir. Muito bem, feita essa introdução, então vou deixar a primeira parte com o pastor Gideão. Por favor, pastor, faça aí a nossa primeira parte dessa lição. Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição
fala assim: a masculinidade bíblica. Aí eu quero primeiramente tocar num ponto que é importantíssimo para nós pensarmos sobre masculinidade bíblica, que é o seguinte: a criação divina do ser humano. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o homem, ele foi criado como de uma forma especial. Na criação das outras coisas, a gente sempre ouve aquela expressão haja, haja luz, haja animais, haja isso, haja aquilo. Mas na criação do homem, houve a participação ali da Trindade. Foi diferente, foi especial, foi algo especial. Façamos o homem, perfeito, a nossa imagem e semelhança. Então, nesse momento, a gente pode dizer que a masculinidade estava sendo talhada, trabalhada. Façamos o homem, a própria Trindade, trabalhando para a criação do homem. E ao criar o homem, Deus, ele, isso está na nossa lição, Deus cria o homem olhando para si mesmo. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E este homem que Deus criou, ele foi definido por Deus pelo sexo, perfeito, pastor Jefferson. Perfeito, correto. Pelo sexo biológico. Então, na criação, Deus estabeleceu macho e fêmea. Ou seja, designando cada um com seu papel individualmente. Justamente. E um ajudando o outro conjugalmente, complementando um ao outro. Justamente. Muito bom. E é muito importante a gente frisar esse aspecto físico, esse aspecto biológico do homem, o órgão sexual masculino, a genitália masculina. Então, a genitália masculina indica que essa pessoa é homem. A genitália feminina indica que essa pessoa é mulher. Então, conforme nosso pastor Jefferson falou aqui, a diferença do homem para a mulher. Diferenças, digamos assim, físicas, mas também diferença de papéis. Perfeitamente. A diferença começa fisicamente, mas ela também indica que há papéis diferentes para o homem e para a mulher. Então, falando aqui da característica agora da masculinidade, já foi comentado aqui, que as ciências sociais, elas afirmam que os papéis dos homens e das mulheres são resultado de valores e costumes transmitidos e impostos por meio de um longo processo de doutrinação e socialização. Isso diz a ciência social, as ciências sociais. Então, as ciências sociais afirmam que esse processo de papéis do homem e da mulher, isso é imposto pela sociedade ao longo dos anos, mas que agora isso tem que ser revisto. Então, as ciências sociais, podemos dizer que está indo na contramão das Escrituras. Então, eles alegam hoje ser necessário rever e alterar a função do homem como um ser social. Então, eles afirmam que a masculinidade, como também a feminilidade, são socialmente construídas. Você veja, a gente sabe que o homem ele foi feito como um provedor, como protetor. Esse está na natureza do homem. A ciência vem desconstruindo isso, exatamente o que você está falando, colocando que não é bem assim. Tanto é que o movimento, nós vamos ver na próxima lição, na lição 7, a questão que está desconstruindo a feminilidade, o aspecto da mulher. Então, a ideia deles é exatamente desconstruir toda a estrutura do homem e toda a estrutura da mulher para que haja uma confusão completa. E aí, mais, o que vai acontecer? Ninguém sabe para que veio. Justamente. E aí vai perdendo a ideia do Criador, da criatura, das responsabilidades. É exatamente o que aquela história. Se você não sabe o caminho, qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve, E então, pastor Gideão, uma coisa a acrescentar é que essa desconstrução da masculinidade, você está falando aí a respeito das características da masculinidade. Sim. Tem um caso na internet de um médico cristão que ele foi mandado embora do emprego porque ele estava cuidando de um paciente que era trans e ele não chamou a pessoa
como mulher. Ele tratou a pessoa como se ela fosse um homem por causa dos órgãos genitais da pessoa. Então, biologicamente, ele era um homem. Então, ele foi mandado embora. E a justiça, ele recorreu, né, desta ação, né, na justiça, e ele acabou perdendo. Então, a gente observa que essa aceitação, ela está em todos os segmentos da sociedade, né? Então, em todos os níveis, né? Então, não somente nas empresas, mas também na própria justiça, né? Tem todas as esferas. As esferas, a gente está todo mundo falando a mesma linguagem. A mesma linguagem. A gente observa que isso virou assim como uma moda. Hoje o certo é exatamente isso. A mídia, né? Através dos filmes, através de propaganda, da música. Quem não aceita, quem não vive esse processo, está ultrapassado e é considerado naturalmente como homofóbico e, né, vai sofrendo as sanções. Então, o que a sociedade tem colocado é que eles estão corretíssimos. E quem não concorda está completamente equivocado e errado e passa naturalmente a ser homofóbico, ou seja, está contra o conceito, está contra as ideias e somos taxados de homofobia. Então, veja que essa desconstrução masculina ela é tão séria que, ao desconstruir isso, como o pastor Didão colocou, desconstrói a ideia de Deus. Sim. Desconstrói a pessoa de Deus. Exatamente, a pessoa de Deus. A pessoa de Deus construindo, né, fazendo todas as coisas perfeitas e desconstruindo isso e vai tirar essa ideia do caminho deles, que é o que eles querem fazer. Sim. Então, retornando aqui, né, a esse ponto que a gente estava, a gente vê que hoje, né, as ciências sociais apresentam, então, né, a masculinidade e a feminilidade como construção social. Então, mesmo que um indivíduo, uma pessoa, seja do sexo masculino, porque ele tem o órgão, né, sexual masculino, mesmo assim você não poderia afirmar que ele é homem. Por quê? Porque masculinidade e feminilidade são agora construção social. Na verdade, você é, né, aquilo que você quer ser. Né? Então não adianta você, digamos assim, se guiar por aquilo que o outro pensa a seu respeito, e sim aquilo que como você se sente. Né? Isso é o que está imperando hoje, né, em todas as esferas que a gente tem visto aí. Mas nós sabemos que Deus, ao criar o homem, Deus estabeleceu, né, tarefas para eles, tarefas primárias e essenciais. O homem deveria ser o guardador do jardim, cuidador do jardim, preservar, deveria cuidar depois da sua esposa. Então Deus estabeleceu, né, papéis para o homem desempenhar, e quando o homem não desempenha esse papel, acaba acontecendo aquela inversão de valores. Se o homem não está exercendo o seu papel, alguém vai exercer. Quem vai exercer? A mulher. Então os papéis hoje na sociedade vão sendo, digamos assim, né, invertidos. Mas a palavra do Senhor, ela coloca em bases firmes, né, o papel do homem e o papel da mulher. Como, por exemplo, aqui nós encontramos em Efésios 5, 28 a 30, que diz assim: da mesma forma, os maridos, né, devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então aqui nós somos apresentados a uma forma, né, o papel do homem de cuidar, e principalmente cuidar da sua esposa. E Cristo é apresentado aqui, né, como o nosso padrão, né, como também Cristo faz com a igreja. Então eu acho isso esplêndido. Cristo sendo apresentado como um padrão de masculinidade para nós. E assim como Cristo cuida da sua igreja, nós homens devemos também cuidar, né, dos nossos cônjuges, e devemos assumir o papel de liderança, pois foi assim que foi estabelecido no Jardim do Éden. Pastor Elias, deixa eu colocar você nessa. Vamos lá. Vamos lá, né? A liderança masculina é importantíssima, né? Correto. O homem como líder. Correto. Pastor Gideão, para falar sobre isso, eu gostaria de pegar um exemplo da Bíblia. Sim.
em Êxodo, no capítulo 18, quando o sogro de Moisés, ele chega, né, ali no acampamento, e ele vê que Moisés está tendo muito trabalho, ele vai acabar morrendo de tanto trabalho que ele tem para julgar todas as causas daquele povo. E o sogro de Moisés, ele vê aquela situação e ele dá um conselho para Moisés e diz, se ele seguir aquele conselho, Deus vai abençoar a vida de Moisés. Para que ele escolhesse homens, né, para que pudesse liderar, ajudar nesse trabalho, porque imagina um homem cuidar de milhões, né, que era aquela população que saiu do Egito, somente um homem. Então ele pede para que ele faça grupos de líderes para estar ajudando nesse trabalho. Mas o sogro de Moisés, ele enumera 3 características dessa liderança. E a gente observa que isso é primordial em todas as áreas da sociedade. Sim. Que homens sejam desta forma. Então, a primeira característica de um líder, ele diz que os homens têm que ser capazes. Né? Não é qualquer. Né? Ele tem que estar capacitado, ele tem que estar preparado para exercer uma liderança. A segunda característica que o sogro de Moisés fala é que eles sejam tementes a Deus. E a última, ele fala que esses homens têm que ser homens de verdade. Então eles têm que ser capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Amém. Como isso não pode se externar para nossas famílias? Quantas famílias hoje têm pais, né, têm líderes que falta capacidade, né? Não foram capacitados, não aprenderam, né, como liderar, né? E muitos deles também, falta neles o temor a Deus, né? E por último, homens de verdade, né? E a expressão aí, homem de verdade, ela não está simplesmente tratando da questão do gênero masculino, né? Não, ele é homem porque ele tem a genitália dele é masculina, né? Ou por causa também da sua virilidade masculina, né? Que ele é forte, mas esses homens de verdade aí que a palavra de Deus está expressando, está relacionado ao comportamento que esses líderes deveriam ter, né? Que nós podemos chamar de hombridade. Então, homem de verdade está ligado à hombridade. O homem tem que ser ter hombridade. Então é muito mais do que ser viril, é muito mais do que ele ser macho, né? É ser homens de caráter, homens de integridade, homens de nobreza. Tem um filme, eu creio que vai estar passando aí para vocês, chama-se, é um faroeste bem antigo, pastor, eu creio que é da sua época. É da época dele, Bang Bang. Mas é um clássico do cinema. Trinity né? de Django. Não sei se vocês já viram, que diz, da terra nasce os homens. É um filme com uma mensagem muito forte, que trata justamente do que é masculinidade e do que não é. Então, quem, porventura, tiver a curiosidade de assistir, é um filme muito bom. Então, nesse filme aí, o ator principal, embora ele é um homem corajoso, ele é um homem viril, ele não tem essa preocupação, né, de estar exibindo esses comportamentos, né, de coragem e de virilidade. E a gente vê justamente os homens daquela época querendo demonstrar a sua virilidade, a sua coragem, justamente afrontando outras pessoas. Sim. É muito interessante esse entendimento do que a liderança, né, masculina, ela está ligada muitas das vezes, né, pastor, à hombridade do homem, né? Perfeitamente. A sua integridade, a sua nobreza, né, ao seu caráter, né, a sua integridade. Okay? Exatamente. Essa questão do segundo ponto aqui, por exemplo, que fala da erosão da masculinidade, né, a apologia, a defesa que a gente vê muito hoje da homossexualidade, parte exatamente dessa ideia
de desconstrução da família, da base familiar. Você veja que o homem ele tem uma posição fundamental. O pai de família ele tem uma posição fundamental na masculinidade dos nossos filhos, na feminilidade das nossas filhas. Isso é super visível. Um filho que não tem esse parâmetro, que não consegue enxergar a virilidade, a masculinidade do seu pai, ou seja, tudo aquilo para que Deus fez para ser o procriador, para ser o defensor, aquele que vai sustentar, naturalmente essa criança ela desenvolve nela um conceito errado da pessoa de Deus. Isso aí. Então, ela não vai ter um relacionamento, ela vai ter que, geralmente vai ter dificuldade de se relacionar devidamente com Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus provedor. Sim. O Deus que nós servimos é um Deus colhedor, né? É um Deus provedor, protetor, é um Deus que sabe, né, agir, sabe fazer. Então, a defesa do homossexualismo, através, né, de tudo isso que o pastor Elias colocou aqui, vai então diminuindo a capacidade do homem se posicionar firmemente como homem, porque ele não tem uma ideia de quem é a pessoa de Deus, ele não tem uma ideia de quem seria a pessoa, o seu pai, e aí naturalmente, como o pastor Gideão colocou, a apologia, a ideia, vai colocando que você que escolhe, você que define quem você quer ser, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, ou seja, não é pelos seus órgãos genitais. E é o que nós temos visto hoje em muitas famílias, a sociedade está exatamente demais nesse processo, envolvida demais nessa situação, por causa das famílias desconstruídas. Aí nós não temos homens capazes, homens que sejam capazes de liderar, homens que são capazes de chegar, como o sogro de Moisés chegou, lhe deu uma palavra firme para ele. De verdade, né? O próprio Moisés de reconhecer e se adaptar àquela situação. Os homens hoje não. Os homens hoje você fala uma palavra um pouco mais firme, pronto, já arrumou um problema, estão cheios de milindres. Né? São meninos homens, são homens que não crescem, não evoluem, não estão preparados para assumir uma responsabilidade. Se você bater na mesa, ele joga, treme e sai correndo, acha que você é um grosso, um ignorante. Ou seja, não são homens de guerra, não são homens forjados. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu servi o Exército em 1991. O tratamento de um soldado era algo diferente de hoje. Não que... Tudo bem, existia até alguns excessos, mas com toda essa apologia, hoje é diferente. Então, você não pode falar de qualquer maneira, todo mundo cheio de milindres. Então, cadê o homem corajoso, aquele protetor? E outra coisa que a gente vê também, pastor Jesse, pastor Elias, né, é que a nossa sociedade também tem, dentro dessa nova construção social que seria, né, esse novo homem, nós vemos que esse novo homem, muitas vezes, ele está feminilizado. Perfeitamente. Entendeu? É o que está hoje na mídia aí, a feminilização. É difícil falar essa palavra, né? Acho que eu acertei. É a feminilização do homem. Então é o homem, mas é o homem com traços femininos. Isso aí. Seja numa maquiagem, seja nos cabelos, seja no uso de joias, seja... Então, tipo assim, nós vemos que cada vez mais o homem... Ele perde a sua essência e a sua aparência de homem para uma mistura. Para uma mistura que confunde realmente. É verdade. Há uma inversão, né? A inversão aí. Por exemplo, hoje você vê as mulheres, né, do movimento feminista, ela querendo ter pelos, né? É isso aí. E os homens raspando, os braços raspando tudo, né? É isso aí. Agora, uma coisa muito interessante também ressaltar nesse tópico é que a cultura progressista ela tem utilizado um termo hoje muito atual, principalmente no meio do movimento feminista, que é a chamada masculinidade tóxica, né? Que é justamente que
o homem ele não pode mais ser como ele tem que ser homem, né? Como os exemplos aqui que o pastor Jefferson falou. O homem tem que ser corajoso, não é verdade? Então, o homem tem que ser feminino. O homem tem que ser feminino. Tem até uma música, né, na MPB aí, dizendo que o homem, por ser um homem, né? Masculino não fere o meu lado feminino, né? Então, a gente observa que a partir daí já começa a fazer com que as pessoas aceitem, né, muitas vezes as ideias através, por exemplo, de uma música. Que o comentarista colocou aqui, né, que a responsabilidade, né, do homem, ela vai sendo negligenciada. Então, a identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à provisão, à proteção da família, ela é substituída por um duplo ânimo. Ele é homem, mas não é homem. Então, ele é vacilante, ele é inconsequente, ele não tem mais aquela virilidade, ela não tem aquele posicionamento. Se ele ouvir um barulho lá no quintal, ele bota a mulher para ir lá ver, né? Aí. Ele fica atrás e joga ela, né? É isso aí. Outra coisa também que ele fala aqui, nesse segundo ponto, no terceiro tópico, é a crise de liderança. É o que estava falando aqui, vai perdendo a capacidade de exercer liderança. Aí a nossa sociedade torna uma sociedade incapacitada, né? Transforma uma sociedade em anarquia, porque não tem capacidade, não tem alguém que possa exercer uma liderança. Veja bem que hoje as pessoas não querem. Se alguém que exerce uma liderança na sociedade, né, com um pulso mais firme, ela é taxada como ignorante. Isso também dá margem para muita inversão de papéis, né? Porque quando o homem, vamos pensar assim, se dentro do lar, se o homem não assume o papel como cabeça, né, porque biblicamente ele foi colocado como cabeça, né? O homem é o cabeça da mulher, do lar, assim como Cristo é o cabeça do homem. Então, se ele não exerce esse papel de cabeça, alguém vai exercer. Isso aí. Entendeu? Então, a gente observa que muitos lares completamente sem estrutura, desestruturado, totalmente, porque o homem não assumiu o seu papel de liderança. Pastor Gideão, os filhos mandando nos pais. Justamente, é um absurdo, absurdo, né? Porque os pais não assumem a sua responsabilidade, principalmente o marido, o homem que deveria, que é o cabeça, não assume. E a gente vê filhos cheios de autoridades fazendo o que querem dentro de casa. Exatamente porque entra nessa crise de liderança, não tem quem assuma, como o senhor falou. Então alguém vai assumir. Exato. Alguém vai assumir. Muito bem, vamos para o terceiro então ponto aqui, pastor Elias. Pastor, eu poderia só... Deve. Colocar aqui um dado que eu achei assim, ao mesmo tempo, eu achei esse dado aqui assustador, apavorante, mas interessante porque tem a ver com a nossa discussão. Maravilha. Aqui. É o seguinte, nos Estados Unidos, né, foi feita uma pesquisa na Califórnia, né, em 2016. A pesquisa já tem alguns anos, 2016. Mas, olha só, segundo essa pesquisa, 0,6% da população lá da Califórnia, em Los Angeles, na Califórnia, né, não se sentiam confortáveis vivendo com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. E ainda colocam essa expressão. Alguém atribuiu um gênero, né, a mim ao nascer. Qual é o percentual, pastor? 0,6%. Então, digamos assim, não é nem 1%, mas esse 0,6% é um número considerável se tratando de uma população, né, da Califórnia, né? Uhum. Então, vamos pensar o seguinte, esse 0,6% dá 1.400.000 pessoas. Então, na Califórnia, né, em Los Angeles, Califórnia, 1.400.000 pessoas, ou seja, 0,6% da população local, não se sentiam confortáveis vivendo com o gênero que alguém lhe atribuiu. Alguém quem? Aí se crê, pode pensar que Deus, ou que a natureza, ou que os pais, alguém lhe atribuiu, né? Então, o movimento de transgêneros nesse local é espantoso, né? Então, e isso tem se espalhado pelo mundo inteiro. Na lição, acho que na lição 1, que a gente falou sobre a Babilônia, quando a gente pensa na Babilônia hoje, quais cidades que a gente poderia também associar à Babilônia? Los Angeles. Perfeito. São Paulo, Rio de Janeiro, até a nossa
Vitória também. Verdade. Mas em todos os lugares isso tem acontecido. Então isso nada mais é do que a desconstrução da masculinidade. Né? Então, quer dizer, alguém está colocando na cabeça dessas pessoas que elas podem, né, não se identificar com o seu gênero, com a sua, a sua formação biológica, sexual de nascimento. Uma coisa que eu vejo aí, você estava mencionando esse percentual aí, 0,6, você vê, o movimento progressista ele tem a ideia de proteger a minoria, de fortalecer, né, da voz, às minorias. E é o que nós estamos vivendo, exatamente isso. E aí a minoria ela passa por essa situação. E eles então batem em cima que precisam então da voz, precisam então fortalecer, ajudar. E a outra parte? E a grande maioria? A grande maioria, ou seja, tem que aceitar. Tem que aceitar, Segunda... toma de goela abaixo. Então, ou seja, são ideias perigosíssimas, são conceitos perigosíssimos, doutrinas, na verdade, a gente leu aqui, que são doutrinas, que a gente está vivendo exatamente isso no nosso dia a dia, na nossa própria nação, no meio, né, dos nossos políticos, né, das nossas leis, nós estamos exatamente vivendo essas coisas. Então, onde a maioria não interessa mais, o que interessa é o conceito, é a doutrina, é a ideia que eles têm, é isso que vale, e estão impondo essas coisas, como nós falamos, no meio acadêmicos, nas empresas, na cultura, mídia, e está todo mundo. Então, a importância de nós enxergarmos isso, de entendermos as astutas de Satanás, nós como cristãos precisamos enxergar isso, que eles querem desconstruir a masculinidade, eles querem fazer isso, e nós enxergando isso, nos posicionar firmes, junto com a palavra de Deus, para que a gente possa defender a nossa família, defender a nossa casa, a igreja de Jesus, porque que é a coluna, a firmeza da verdade na sociedade, e nós firmes caminhando, porque essa não é a nossa ideia, não é o nosso conceito, não faz parte da nossa doutrina. Pelo contrário, nós somos guiados pela palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que nos governa, e nós precisamos tomar atento a essas coisas. E a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e sermos sóbrios, né? Exatamente. Sermos lúcidos. E a gente, amados irmãos, está trazendo, né, essas lições todos os domingos, né, muito bem colocado pela nossa CPAD, né, pelo nosso comentarista. Isso é uma agenda global, né, pastor? Global, né? Então isso está sendo disseminado, né, em toda a sociedade e também no mundo todo. Isso faz parte de um espírito do anticristo que está, né, em todo, já preparando todo mundo. Tudo vem sendo preparado para o governo do anticristo. Exatamente. E a gente observa que existe também um patrulhamento, né? Que tudo que você for falar ou for fazer, sempre há alguém te reprimindo ou corrigindo que não deve ser desse jeito, né? Até foi comentado na aula passada aqui que até as nossas aulas aqui a gente corre o risco, né, de, por exemplo, ser censurada pelaquilo que a gente vai falar, que vai de encontro, né, com aquilo que está sendo hoje disseminado na sociedade de um modo geral, né? Muito bem. E Boaz? Bom, pastor, vai sair o Boaz agora. O nosso comentarista aqui... É uma pena, perdão, pastor, porque, né, é uma pena, é um assunto que a gente, né, dá vontade, tem muita coisa para falar, e a gente vai seguindo aqui o passo a passo. É verdade. Vamos ver se a gente consegue, então, aqui, pastor, colher alguma coisa da figura de Boaz, né? Vamos lá. De acordo com aquilo que a gente está falando. Vamos lá. Nessa manhã sobre a desconstrução masculina, né? A lição aí pega um exemplo de Boaz, mas antes de falar de Boaz, é bom a gente entender que o Boaz ele foi atraído pelo caráter de Ruth. Sim. Certo? No capítulo 2, o versículo 11, ele quando topa Ruth, ele fala bem assim: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra,
depois da morte do seu marido, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, retribua o teu feito. Então, comportamento feminino aguçou o comportamento masculino. Aguçou o comportamento. Atraiu. Atraiu. Então, ele agora já apaixonado, né, por essa mulher, por Ruth, ele aí oferece o quê? Provisão e proteção. Né? Provisão porque ele disse que era para que ela pegasse, né, deixasse cair, né, ali para que ela pudesse ali se alimentar, né, da seara da sua propriedade. Né? E proteção para que ninguém fizesse nenhum mal. Então a gente vê a característica, né, de um homem de ser protetor e também de ser provedor. Né? Provedor. Muito bem. Então a gente observa aí que Boaz, ele, antes dele ter uma esposa, ele tinha responsabilidades. Isso aí. Certo? A gente pode observar que antes também de Deus ele conceder uma mulher a Adão, ele também dá a Adão responsabilidades. Né? Então o seu dever o quê? De cuidar e de lavrar a terra. Aí depois de dar essa provisão, ele concede uma mulher para Adão, que é Eva. Né? E a gente observa hoje os jovens, principalmente, né? Eles querem ter um relacionamento, mas não querem ter responsabilidades. Isso aí. Primeiro Boaz demonstra ser um homem de verdade. Um homem de verdade. Depois ele vai se tornar um marido. Isso aí. Então, primeiro ele é um homem, né, de caráter, aí depois ele vai ser um excelente marido e, por consequência, um maravilhoso pai e um exemplo de líder. Um exemplo de líder. Isso aí. O caráter de Boaz, ele é conhecido, né? A gente observa lá no capítulo 3, o versículo 18, que a Noemi, ele fala bem assim, que aquele homem, ele não descansará enquanto não se resolver esta causa ainda hoje. Então, quer dizer, o homem de caráter, ele já é conhecido e a pessoa já sabe qual vai ser as atitudes que esse homem vai ter. Né? Ele não é um homem enigmático, né? Ele é um homem que as pessoas já sabem como que ele procede. Eles sabem qual caminho ele vai trilhar. Qual o caminho que ele vai trilhar. Só tem um caminho que é o caminho bom, o caminho justo, o caminho do santo. E é esse caminho que ele vai andar. Exatamente. Glória exatamente. a Deus. Agora, pastor Elias, a gente vê assim, né, que não existe incompatibilidade entre uma pessoa, um homem, ser bondoso, generoso, entendeu? Benigno. Não existe incompatibilidade disso com a masculinidade, porque às vezes alguém pode pensar que o homem, a masculinidade, né, que tem a ver também com virilidade, aí pensa assim, uma pessoa violenta, tá uma associada a pessoa isso. má, uma pessoa que sabe dizer Ignorante, não. entendeu? Truculento. Isso. Então esses são sinais da masculinidade. Boaz era um sujeito, era uma pessoa, era um crente bondoso, generoso. Podemos até usar essa palavra sensível. A situação de Ruth, de Noemi, ele teve muita sensibilidade. No entanto, ele é um homem de caráter. Exato. Ele é um crente. Perfeito. Ele é um líder ali no seu trabalho. Era um homem rico, fazendeiro. Quer dizer, uma pessoa, né, que tinha uma capacidade de liderar nos negócios, seus empregados. É isso aí. Então, quer dizer, ele é um exemplo muito bom. Verdade. Por isso foi pai de Obed, que foi avô de Davi. Né? É verdade. Então, onde veio Jesus. Aí, ó. Veio da genealogia. É verdade, é verdade. E isso que o pastor Gideão falou em relação a esse caráter, né, que falta muitas das vezes nos homens de verdade, a gente observa que os homens de verdade, eles querem fazer as coisas certas, pastor. Eles não querem atalhos, não querem dar um jeitinho. Certo? A gente observa nessa passagem aí que existia um outro parente mais próximo que tinha o direito de assumir Ruth. De assumir Ruth, né, e as terras ali de Elimeleque. Né? Então ele fala bem assim, não, nós temos que fazer o caminho fazer uma certo. coisa certa. Isso aí. Certo? Então ele vai lá e conversa
com esse... A Bíblia, como é que fala? Não dá tanta importância a esse homem que chama ele até de fulano, né? Chama de fulano. Então, conversa com esse fulano, e esse fulano acaba querendo. A princípio, ele quer justamente as terras, né? Um homem que a gente percebe aí, um homem avarento, né? Aí. Mas não era só a terra. Não era só a terra. Ele tinha que assumir as responsabilidades da terra. A responsabilidade da terra. Teria que era as duas lá. É isso aí. Ruth e Noemi. Assumir e casar. E tinha um outro agravante, né? Que o primogênito, ele ficaria... A descendência dele, né, seria para o falecido, né? Para o falecido. Então, quando ele fala sobre isso aí, ele sai fora. Ele rejeita, né? E aí Boaz assume isso tudo. A gente percebe aí, pastor, eu gosto muito de ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Eu amo olhar a Bíblia e tentar ver Cristo nisso daí. Então não tem como a gente não ver esse texto e não associar a Jesus. A Jesus, né? A vida de Boaz, né? Então ele abre mão, né, de uma herança, ele abre mão por um amor que tem por uma mulher, né? Assim como Jesus, né? Ele abre mão, né? Da glória dele, né? Do esplendor, ele se humilha justamente por causa da noiva dele, por causa da noiva, que é a igreja, né? Então, glória. Boaz, ele é um símbolo bíblico de masculinidade, mas ele aponta para o maior símbolo, né, de masculinidade, que é Jesus. Que é Jesus Cristo, né? E nós devemos procurarmos ser também, né, como padrão Jesus Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Então nós vamos agora às perguntas. Nós temos 3 perguntas aí. Vamos à primeira pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o Tiago Maciel de Carvalho e eu tenho uma pergunta para fazer. O que visa a diferenciação entre homem e mulher? Glória a Deus, obrigado pela pergunta. Vou responder a primeira pergunta aqui, que visa a diferenciação entre o homem e a mulher, de acordo com que nós estamos estudando aqui com a palavra de Deus, nessa lição. Bom, essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados que foi dado a cada um, aquilo que nós falamos. Há uma diferença, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, com um objetivo, para que eles, conjugalmente, desempenhassem um papel fundamental na vida um do outro. Então, é um complemento. Por isso que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou macho e macho, fêmea e fêmea. Não, Deus criou macho e fêmea, para que se complete. Então, a diferenciação entre o homem e a mulher, biblicamente, está baseado nisso. Amém. Ok? Vamos então à segunda pergunta, o pastor Elias vai responder. Segunda pergunta, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Diácono Júnior. Minha pergunta é a seguinte: quais são as funções próprias da natureza do homem? Aí, pastor Elias, vai. Obrigado aí pela pergunta. Quais as funções próprias da natureza do homem? Então, as funções próprias da natureza do homem está relacionada ao homem ser provedor e protetor. E esse provedor, não somente no quesito, né, material, mas também prover espiritualmente a sua esposa. Perfeito. Né? Da mesma forma, dá a ela a proteção física e também a proteção espiritual. E emocional também. E emocional. Perfeito. Porque isso é muito interessante, porque tem muitos homens que vê essa palavra protetor, aquele homem que, não, eu estou pagando a luz em casa, botando comida dentro de casa, tá bom demais. Não. O homem, ele é provedor em todas as áreas da família dele, da esposa dele, dos filhos. Ou seja, ele provê ali o alimento, as contas perfeitamente, mas também o lado emocional da esposa, o lado emocional dos filhos, o lado espiritual da esposa, o lado espiritual dos filhos. Amém. Amém? Terceira pergunta, vamos à terceira pergunta que o pastor Gideão vai responder. A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Daiane e a pergunta de hoje é: a masculinidade está em crise? Boa pergunta, pastor Gideão, por favor. Vamos lá, a masculinidade bíblica, a masculinidade está em crise. Diante de tudo que nós ouvimos aqui, eu acredito que sim, né? Infelizmente, essa Infelizmente, a masculinidade está em crise. E como está? Né? A gente vê assim que a existência de uma crise na masculinidade, assim, o ideal masculino hoje está incerto.
né? Está vacilante, em declínio. Então isso significa, né, que faltam modelos, né? Nós falamos tanto de modelos aqui, Cristo, Boaz, né? Então faltam modelos de masculinidade para que possamos nos espelhar, né? E eu aproveito até para falar agora, né, a você, meu irmão, que está, né, ouvindo essa lição. Você tem sido um modelo de masculinidade no seu lar, né? Tanto para a sua esposa como também para os seus filhos e filhas. Você tem sido um modelo. Então os modelos estão em crise. Outra coisa importante, né, dentro desse item da crise da masculinidade, né, é a questão da identidade sexual. Nós vemos hoje muitos homens com dificuldade para compreender a sua identidade sexual, mesmo tendo o sexo biológico, né, masculino. A genitália masculina. Mesmo tendo a genitália masculina, né, com dificuldade de se perceber como homem. Porque as ciências sociais têm dito, têm falado e têm enchido a cabeça, né, de muitas pessoas, dizendo que isso é uma construção social, né, que o gênero é uma construção social. Na verdade, esse pensamento é um pensamento completamente antibíblico. E, por fim, né, a gente vê assim, a feminilização do masculino, uma coisa que tem ocorrido, né, com frequência, está aí na mídia todos os dias, né, aí, quer dizer, você olha e vê homens, né, com o rosto pintado, homens se maquiando, né, como mulher, pintando as unhas. Então, a masculinidade está em crise, né? Agora, resta a nós, servo de Deus, olhar os nossos exemplos. Cristo é o nosso exemplo, né? Então, Cristo é o verdadeiro exemplo de masculinidade. Que possamos olhar para Cristo e seguir, né, em frente, não olhando para aquilo que o mundo tem dito, tem falado, porque sabemos que eles são contrários às Escrituras e contrários à palavra de Deus. Muito bem, glória a Deus. Obrigado, irmãos, pelas perguntas. Nós vamos, nesse momento, então, para o momento do ofertório. Pedir o pastor Gideão, que fala tão bem do ofertório. Pastor Gideão, por favor, faz um momento do ofertório para a gente nesse momento. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse é um momento também muito especial, né, em que nós podemos contribuir, né, com amor, com gratidão na obra do Senhor. Então você pode contribuir na EBD, né, com Pix, através do Pix, através de transferência bancária, né, através do PicPay. E também nós temos, né, a nossa campanha, né, dos 1000 valentes. É isso aí. E eu gosto de dizer que nós vamos comprar esse espaço aqui. Esse espaço é nosso em nome de Jesus. Daí você pode também ser um participante dessa campanha, né, contribuindo mensalmente com um valor que Deus colocar no seu coração. E nós temos certeza que Deus há de te abençoar grandemente. Que Deus possa, então, abençoar a sua vida, você que está participando nesta manhã, né, contribuindo com suas ofertas e também com o voto dos 1000 valentes. Vamos ouvir um louvor agora, enquanto você pode fazer isso em nome de Jesus. Se derramam na presença dele. Cante mais alto. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Muito bem, voltamos agora após o louvor. Nós vamos fazer aqui a parte da conclusão. Eu quero ler aqui alguns trechos que o comentarista, né, fez aqui, colocou aqui na conclusão. Eu achei muito interessante que a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Então, não é a mulher, isso é coisa de homem. É aquilo que o pastor Elias, né, explanou muito bem aqui, que o homem quer fazer coisa de mulher, a mulher quer fazer coisa de homem. Não. A masculinidade tem o homem, ele tem os seus atributos, ele tem as suas funções, ou seja, de liderança, de cumprir os seus deveres, o seu papel na sociedade, como homem, como pai, como líder. Então, isso é de suma importância para a masculinidade, para a pessoa, né, do homem. Outra coisa que nós vimos também, através de Boaz, que a masculinidade ela exige um autocontrole, ela exige uma firmeza. A masculinidade ela exige sacrifícios, exige firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Então, isso é ser homem, isso é ser másculo. E nós precisamos, né, de homens assim, másculos, não homens meninos, cheios de milindre, cheios de não me toque. Não, homens firmes, no cujo qual Deus vai contar e vai usar poderosamente. Verdade. Amém? Amém. Pastor Jefferson, só um pequeno... Por favor, pastor. A gente, falando, né, a respeito da masculinidade, da liderança, mas isso de forma nenhuma, né, pastor, ela impede, por exemplo, também que a mulher estude, que a mulher, por exemplo, exerce, né, o seu papel junto ao homem de companheiro. Perfeito. Exatamente, né? Perfeito. Mas sempre a liderança, ela requer, como Deus colocou, do homem. Então, pode acontecer no nosso lar, né, ou de ter famílias, que, de repente, a mulher tem uma desenvoltura melhor para falar, uma desenvoltura muito bem colocado, melhor para estudar, perfeito, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Mas cabe ao homem, né, de chamar os filhos, de chamar a esposa para o momento espiritual, para o momento devocional, né, para tratar dos problemas, né? Então, tem muitas mulheres que têm essas desenvolturas, essas habilidades, mas elas são atraídas por esses homens que têm voz de comando. Nós vamos ver isso na próxima lição. Os irmãos não percam a próxima lição, que vai falar exatamente do papel da mulher, auxiliando, porque às vezes exatamente tem mulher com muito mais habilidade. E outra coisa, ser másculo não é ser machista. Isso. A Bíblia não é machista. Isso. A Bíblia não tem, né, pelo contrário, né, masculinidade está muito envolvida com o caráter, com a personalidade, daquilo que perfeito. Deus fez, né, da posição que precisa se tomar. Exatamente. Isso é perfeito. Amém. Amém? Então vamos orar nesse momento. Eu pedi ao pastor Elias. Por favor, pastor Elias. Opa, esteja até guardando o microfone. Esteja orando por nós, agradecendo a Deus aí por essa lição. Vamos orar, por favor. Então. Maravilhoso Deus e Pai, gratos somos, Senhor Deus, por estes momentos que aqui passamos. Pedimos, Senhor Deus querido, que o Espírito Santo possa realizar a sua obra, glória, esclarecendo a cada mente, a cada coração, aquilo que estudamos, aquilo que falamos aqui, e que possam ser guardados. Ó Pai amado, que o teu poder, que o sangue do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, espargido, Senhor Deus, na nossa mente, para que essas disseminações, essas doutrinas jamais nos alcance e nem tão pouco, Senhor Deus, as nossas famílias. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor Deus, e te peço que o Senhor venha abençoar a todos quanto, ó Pai amado, a tua palavra tem alcançado. E que seja, Senhor Deus querido, útil, Senhor Deus, para o nosso viver e para o nosso caminhar, ó Pai amado, para a terra prometida, para o reino celestial. Glória a Deus. Assim eu agradeço e te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Temos orgulho de ser másculos. Amém. Másculos, homens masculinos. Glória a Deus. Amém, irmãos.